Olá, vamos falar sobre as cotas nos desenhos do textil. Aqui eu já abri uma vista do eixo 4 de um modelo de exemplo, então o eixo 4 é esse aqui. Eu simplesmente criei uma vista e deixei ela pronta para que a gente comece a fazer as demonstrações de cotas aqui. Então, as cotas e os comandos de cotas estão aqui em cima. Eu tenho dois tipos, né? A cota linear, ou seja, horizontal ou vertical, ou a cota alinhada. Então, eu vou começar com a cota horizontal. Preciso selecionar primeiro e segundo ponto. Como eu vou querer o eixo dessas colunas, eu vou desligar aqui embaixo os pontos gerais. Ó. Então, a partir de agora, ele já pega o ponto principal. Dei um clique, olha lá, ponto principal, dei outro clique, aonde que eu quero a linha de cota. Pronto. Então, a cota de 4.900, vou dar clicar com o botão direito para cancelar. A cota com 4.900 está lançada entre os eixos de coluna. Se eu der dois cliques em cima da cota, eu tenho a janela onde eu configuro as dimensões, e depois de configurar essas dimensões de como que eu quero, eu posso aplicar, ou seja, a partir de agora todas as novas cotas serão de acordo com essa configuração, onde aqui eu tenho o tamanho do texto, a cor do texto, cor da cota, se eu quero ela agrupada ou simples, nós vamos ver casos para frente, fonte, cotas acumuladas, enfim, tem uma série de configurações. Aqui, se você vai querer a seta, o tique ou o círculozinho, né? Vamos deixar aqui com a seta e aqui você configura. Eu vou deixar com essa configuração aqui, tá? Mas é só para você saber como e onde que você configura ela. Agora eu vou lançar cotas verticais. Então, vamos lá. Eu primeiro vou pegar o ponto da coluna ali embaixo, vou pegar o ponto da viga aqui em cima, que tá difícil de pegar, vou pegar no topo aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, no topo da viga, né? Vou escolher uma linha onde eu quero a linha de cota, ok? Ele já lançou. A partir de agora, se eu for lançando novos pontos, ele vai lançando as cotas em sequência, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso achar o outro pontinho que eu quero aqui, ó. Ele já lançou alinhado lá e assim por diante. Então, eu vou lançar das demais vigas, ó. Ok. Topo da viga. Topo da viga. Topo da viga. Topo da viga. Tá? Vou clicar com o botão direito para cancelar. Vou abrir um pouquinho o meu espaço aqui para a esquerda para poder botar uma cota de total. Para eu criar essa cota de total, eu posso clicar com o botão direito aqui, né? Aqui tem vários comandos. Eu posso adicionar 9 pontos, remover, né? Ou criar uma cota total, que é o que eu quero agora. Então, vou criar uma cota total. Ele já criou a cota total lá, né? Vamos fazer alguns exercícios aqui, né? Digamos que eu queira remover um determinado ponto. Essa cota aqui não ficou boa. Eu vou clicar em cima da linha dela, ó. Ele tirou essa linha e colocou o total, tá? Quero adicionar de novo ou qualquer ponto. Vou criar o ponto, vou buscar lá esse ponto aqui. Ele criou de novo. Se eu criar qualquer ponto aleatório aqui, ó, ele sabe aonde insere e ajusta as cotas, né? Então, vou remover esse ponto aqui, vou clicar aqui, ó, removi. Então, é fácil de você adicionar ou eliminar pontos de cota, né? As cotas alinhadas, só para a gente exercitar aqui, eu vou fazer, por exemplo, desse parafuso, eu vou colocar da peça inteira aqui, ó, desse parafuso até esse aqui, vou colocar uma cota alinhada aqui e depois vou incluir outros pontos, ó. Incluir os 50 ali
incluir, vou pegar esse aqui e vou incluir o ponto do meio. Olha lá. E depois eu ainda quero uma cota total. Ele ficou meio em cima do desenho, mas o importante aqui é mostrar como que eu estou fazendo essas cotas de uma forma alinhada ou na horizontal e vertical. Tá? Outra forma de você adicionar cotas. Eu vou incluir aqui um corte. Vamos olhar. Corte. Vamos olhar para baixo aqui e ver essa chapa de base. Vou colocar ela aqui do lado. Está com uma escala muito pequena, 1:50, eu quero 1:5. Modifica. Ok. Preciso ampliar ela um pouco para pegar a chapa inteira aqui. Ok. Então, o que eu posso aqui fazer também, né? Eu tenho aqui na base, digamos que eu queira cotar os chumbadores em relação à base. Eu tenho aqui a base, né? Então, eu vou clicar com o botão direito e colocar aqui, ó, adicione dimensões. Ó, ele automaticamente tenta lançar as dimensões, aqui não ficou ruim, ó. Ele, né, lançou 30, 350 e o total de 410, tanto num sentido quanto no outro. Faltaram os chumbadores. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui, vou pedir para adicionar novos pontos, né? Eu acho o ponto central do chumbador, ele, né? Olha lá, ele adiciona. Mesma coisa eu vou fazer aqui do lado. Adicionar novos pontos. Esse aqui, esse aqui. Veja que foi uma cota rápida de fazer, né? Fácil, vou aqui melhorar. Lancei de uma forma bem rápida, um jeito que o Textil pode te ajudar. Uma outra forma, vamos pegar, por exemplo, essa chapinha aqui. Eu posso pedir para ele adicionar um desenho só dessa chapa, né? Ele vai pedir aonde, eu vou colocar aqui. Ela está muito pequenininha, ela é a chapa 89, também vou botar uma escala 1:5, modifica. E aqui eu também posso pedir para ele colocar as dimensões de forma automática. Talvez não seja a melhor forma, porque ele está tentando pegar, são vários pontos, ó, tá vendo? Ele está pegando todos os pontos de contorno. Você vê que aqui, ó, por exemplo, na horizontal ele pegou todos os pontos de contorno, na vertical a mesma coisa, e ainda teve que fazer a furação. Então ficou uma cota, talvez manualmente dê para fazer melhor, mas ele fica como um primeiro lançamento, muitas vezes mais do que o suficiente, né, para você ganhar produtividade. Então, de uma forma geral, o que eu tinha para mostrar das cotas é isso. Agora vamos falar dos atributos. O que são os atributos? Os atributos de cada peça podem ser a bitola, o material, a marca do conjunto, a marca da peça, o diâmetro do parafuso e assim por diante. Aonde estão os atributos? Os atributos estão nessa parte aqui, nesse botão, ó, adicione um atributo. Eu vou clicar com o botão direito, aqui você vai ver as configurações, então você vai ter o tamanho do texto, o ângulo, cor, prefixos, o tipo, né? Como eu falei, a bitola, o material, a marca da peça, a marca do conjunto, o diâmetro, se você clicar em um parafuso, obviamente, né? E um custom, que é você configurar. Então, as diversas, então eu quero que ele mostre profile, tracinho e material. Vou deixar nesse aqui para a gente, né? Posição, fonte, se eu quero um líder ou não, né? Então, eu vou primeiro botar que eu não quero e vou aplicar. Então, o que eu estou colocando agora? Eu estou colocando perfil, né, bitola e material, como se eu estivesse criando, por exemplo, um desenho executivo. Tá? Então, ok, vou aplicar, ok, vou clicar de novo e vou começar a clicar nas peças. Ó. Então, esse aqui é um W de 200 por 26, a 572. Esse aqui é uma cantoneira de 51 por 51. Olha aqui, ó, eu só ajusto se eu precisar, né? Aqui
a coluna ele colocou aqui no centro. Se eu quiser melhorar o posicionamento, vou colocar mais para trás aqui, ó, eu consigo colocar, né? Eu posso ir colocando, ó, em todas as vigas e assim por diante. Agora eu vou fazer uma mudança. Eu vou clicar com o botão direito e vou dizer assim, não, agora eu quero com a setinha, com o líder. Aplique, ok. Então vamos começar a colocar dessas chapas aqui, porque não caberia, né? Sem o líder. Então eu vou clicar na chapa, ele vai dizer que é a chapa, e agora veja que ele pede um primeiro ponto. Eu vou pegar esse pontinho aqui e vou colocar lá. É uma chapa de 8 a 36. Não ficou bom aqui, eu quero aqui. Não ficou bom aqui, eu quero lá. Vamos adicionar mais algumas. Eu quero essa chapa aqui. Vou pegar esse ponto. Ó. E assim por diante. Eu posso usar, inclusive, deixa eu criar aqui num ponto qualquer. Ó. Não ficou bom aqui. Ficou muito. Tá lá. Então, dessa forma, eu consigo ir colocando as informações que eu quiser. Vamos mudar de novo, só para ver. Eu quero, por exemplo, a marcação. Digamos que seja um diagrama de montagem, né? Então, ok, vamos criar marcações. Então, eu quero a da coluna, é a marca 352. Eu quero a dessa peça, dessa aqui, quero a da chapa, dessa chapa aqui. Então, dessa forma eu consigo inserir as informações, e é importante colocar que essas informações elas não são texto, elas são referências à parte da marca ou perfil. Se eu modificar esse perfil ou a marcação no modelo, esses atributos eles se atualizam automaticamente quando você gerar o desenho de novo, quando você atualizar, né? Lembrando que eu posso clicar com o botão direito aqui, dar um redraw. Então, se eu redesenhar um quadro desse aqui, se tiver alguma modificação no modelo, os atributos serão modificados de forma automática. Tá? Então, o que eu tinha para mostrar nessa aula era isso, como você inserir e usar as cotas e os atributos no desenho.